E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai estar retornando o nosso tema da semana passada, né, que a gente adentrou os sistemas do corpo. A gente viu a organização dos tecidos, que eles são capazes de gerar os órgãos, né? Você tem célula, tecido, músculo e o sistema, né? Depois do órgão você tem toda a construção do sistema, que ele é super necessário para as nossas atividades cotidianas, né? O nosso corpo demanda essa necessidade. E hoje a gente vai conhecer sobre o sistema do corpo humano cardiovascular, urinário e endócrino. A partir logo do sistema cardiovascular. E o principal órgão presente nesse sistema é o coração. Então eu faço a pergunta para vocês: como o coração trabalha e para onde vai o sangue? Então, primeiramente, a gente pode considerá-lo como uma máquina, um motor que vai fazer o quê? Movimento. E ele vai movimentar o sangue para todo o nosso corpo. Então ele vai ficar bombeando esse sangue através das artérias, das veias, que vão se ramificar em todo o nosso corpo. Então, para onde vai o sangue? Ele vai para o nosso corpo, ou seja, para os pulmões, vai para os órgãos, né, os rins. Então, toda essa construção anatômica, né, que é o corpo humano, ele demanda de sangue. A gente tem, em média, 5 litros de sangue. Então, é bastante sangue. Quando você vai doar sangue, por exemplo, você não vai doar 2, 3, 4 litros. Você vai doar uma pequena porção. E o sangue, ele consegue se renovar. Isso através das trocas gasosas que a gente vai entender ao longo dessa aula. Antes de mais nada, é importante entender as estruturas que compõem esse sistema, né? Ó, o sistema circulatório, o cardiovascular, ele é formado por veias, capilares, coração e artérias. O coração, né, o eixo principal, você vê, ele está ali no meio, aqui no peito. E ele vai coordenar todas as funções necessárias para que esse sangue chegue em todas as localidades possíveis do corpo. Os capilares, que nada mais são o quê? Que ramificações às veias, que elas têm um diâmetro menor, e as artérias, que é mais grossa. Você consegue identificar azul seria as veias e vermelho seria as artérias. E essas pequenas ramificações coloridas seriam os capilares. A gente vai conhecer estrutura por estrutura. O coração, por exemplo, ele é um órgão, né, formado por um músculo extremamente resistente e capaz de se contrair e relaxar. Essa é a sua característica principal. E ele faz isso dezenas de vezes por minuto. Aqui tem um dado, ó, com média de cerca de 80 batimentos por minuto, imagine só. Então, quanto mais ele bater, claro que dentro da sua porção necessária, melhor vai estar bombeando esse sangue. Se a gente tiver um batimento muito acelerado, isso pode dar uma arritmia cardíaca e você vir a óbito. Mas tem uma frequência mínima para que isso seja alcançado. Já as artérias, ó, elas carregam o sangue para o coração, sendo que vasos sanguíneos mais grossos e resistentes, possuindo paredes com mais camadas de células para que possam suportar pressões sanguíneas maiores. É importante ressaltar que aqui na artéria o sangue ele passa com a maior pressão. O seu diâmetro, por ser maior, permite isso, diferentemente de uma veia, que você não vai ter uma pressão tão grande como na artéria. E vale salientar, né, que a artéria ela vem lá do coração, a gente vai ter a artéria aorta, então é um grande fluxo de sangue mesmo. Diferentemente das artérias, teremos as veias. É importante, ó, a gente destaque que elas são mais lisas e as paredes são menos resistentes. Por quê? O fluxo de sangue que é mandado do coração, ele não vai ter uma pressão muito grande, vai ser mais leve. Diferentemente da artéria, quando sai lá do coração, né, o sangue impulsionado pela artéria aorta, você vai ter uma pressão grande. Então, nesse caso da veia, quase não há pressão. E as veias, elas possuem válvulas que impedem o retorno do sangue, evitando que a circulação seja o quê? Interrompida. Então, o sangue passa, aí válvula. Passa, válvula. Então, você vai ter tipo umas paredes que vai se fechando. É bem interessante isso, para que o sangue não retorne. Ele sempre siga o quê? O seu fluxo. Ainda menor que as veias, a gente vai ter os capilares, como eu ilustrei naquela imagem. Eles se ramificam por todo o corpo, tem uma espessura, né, um pequeno calibre, e nesses vasos ocorre também a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos circundantes, que estão próximo desse capilar. Então você consegue ter as trocas gasosas, e que é de extrema importância para o nosso sangue. Porque uma vez que as trocas são realizadas, o nosso sangue ele não vai ficar tão tóxico, tão perigoso para a gente. Isso vocês vão entender quando a gente for falar dessa passagem no coração, como acontece, das trocas gasosas. Dentro das veias, das artérias,
e dos capilares, a gente vai ter o quê? O sangue e seus componentes. Aqui eu consigo ilustrar para vocês alguns desses componentes. Os glóbulos vermelhos e brancos, né? Os glóbulos vermelhos, eles são carregados de ferro. Eles ajudam ao nosso corpo manter o equilíbrio. A gente demanda de ferro, nutrientes necessários para nossas funções diárias. Os glóbulos brancos, né, eles acabam também agindo junto com os vermelhos, como células defensivas. As plaquetas, que elas ajudam principalmente o quê? Na coagulação do sangue. Gente, isso é muito importante. Uma vez que você corta o seu braço ou corta alguma parte do seu corpo, rapidamente as suas células elas vão coagular aquele sangue. Então, para quê? Para que seja estancado e você não fique ali sangrando por várias horas. Então, quando você tem uma alta taxa de plaquetas, isso é muito bom. Mas sempre tem que ter equilíbrio, né? O plasma, que ele vai estar banhando o sangue, e ali é o capilar onde está esse sangue, né? Porque a gente fez a explicação. Agora a gente vai entender como é que acontece esses movimentos no coração, né? As cavidades que compõem ele. Ó, veja comigo, nessa imagem aqui. A gente vai ter a artéria aorta, né? Você vê que ela é grande. Se ela é grande, a sua espessura é maior e vai aguentar uma maior pressão, como eu falei anteriormente. Você vai ter as veias, tem a veia cava superior, aí você vai ter também a veia cava inferior lá embaixo, ó. Aí tem a válvula pulmonar, a válvula tricúspide, a válvula aórtica e outras veias, né? Mas vocês vão entender como é que acontece esse movimento. Então, para que vocês possam entender, o coração ele funciona como duas bombas, que vai impulsionar esse sangue para todo o corpo. Dessa forma, o sangue ele vai se articular facilmente, né, para todo o corpo, e as paredes do coração elas são formadas de músculo, e é um músculo involuntário, que ele vai relaxar, vai contrair, vai relaxar e contrair. A gente vai entender isso nessa imagem. Você vê, ó, o sangue vai entrar pela válvula, lá de cima, né, a cava superior, e vai descendo para o átrio direito e o átrio esquerdo. Aí você vai ter o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Relaxa, contrai. Você vê que na hora que ele relaxa, o sangue já passa. O coração, ele possui 4 cavidades, 2 superiores e 2 inferiores, que elas podem ser chamadas de ventrículos, direito e esquerdo. Então, a gente também consegue perceber que essa artéria aorta, ela vai banhar os órgãos, né, nutrir, e vai ter a passagem das trocas gasosas, porque ela vai permitir, junto com os capilares, que esse sangue não fique muito tóxico. E a gente vai acabar tendo essa renovação do sangue, que é importante para a nossa respiração. Então, quando a gente respira, a gente vai estar inalando, né, o oxigênio junto com outros gases, mas aquilo que não nos serve será liberado novamente. Vocês podem perceber, nesse GIF do coração, as válvulas que está entre o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Quando o sangue passa, ela fecha. Isso é justamente para o quê? Para evitar, né? Quando as saídas dos ventrículos são fechadas, impede que o sangue volte. Então, o sangue ele deve seguir seu fluxo. Uma vez dentro do coração, ele vai entrar e vai sair e vai seguir o seu caminho. Agora do sistema cardiovascular, a gente vai falar sobre o sistema urinário. Ele é um sistema de extrema importância porque você vai estar expelindo, né, excretando aquilo que não nos serve. E através dos rins e órgãos anexos que a gente vai ter essa liberação. Então você também está renovando o seu corpo. Você toma bastante água líquido, né, alimentos que têm líquido e que aquilo que não vai servir vai ser liberado na urina. Então, olha só esse questionamento. Você já percebeu que quando bebemos muita água, produzimos mais urina? Pensa só, a bexiga ela é um órgão elástico e que tanto contrai quanto relaxa. Então, na medida que você toma muita água, você vai o quê? Expandir. E se você está cheio, você tem que fazer o quê? Liberar essa água. E vai liberar através da urina. É importante ressaltar também que o nosso corpo ele demanda muita água, então a gente tem que estar constantemente bebendo água para que nossas células, o nosso metabolismo e nossos sistemas funcionem adequadamente. Nesse sistema a gente vai ter órgãos de extrema importância e que executam papéis decisivos para que mantenha tudo em ordem. Olha só, os rins, qual a função deles? Além do controle da concentração de substâncias no nosso sangue, porque além de ele estar, o coração bombeia o sangue, passa para alguns órgãos, vai banhar esses órgãos. O rim ele também vai fazer esse processo. Então ele vai
tirar essa concentração de substâncias que são nocivas para a gente, né? Faz mal. E é nos rins que a urina é formada. Então, suas unidades são muito funcionais para esse processo. A gente tem aqui esse GIF, ó, chegando o fluxo, né, de água, e aí junto com o sangue também você vai estar liberando a urina. Lembrando que o sangue ele volta para o corpo, né? Normalmente você não vai urinar sangue, você vai urinar só os excretos que não te servem, junto com ureia e outras substâncias que são bem tóxicas. Já a bexiga urinária, olha só, como eu falei, ela é um órgão que tem uma certa elasticidade e vai aumentar e diminuir o tamanho de acordo com o nível de água que você está tomando, né, de líquido. Como vocês podem ver nessa imagem, ó, vamos prestar atenção. Ele começa achatado e vai aumentando na medida em que a pessoa está tomando mais água. Vai chegar um momento que você tem que fazer o quê? Liberar esse líquido, porque a sua bolsa não vai aguentar. Porque a gente pode tratá-la como uma bolsa, essa bexiga. Do sistema urinário, a gente vai direto para o sistema endócrino. Ele é um dos responsáveis pela coordenação das funções do organismo, juntamente com o quê? Com o sistema nervoso. As nossas células nervosas, elas vão estar levando comandos específicos para o nosso corpo. Por exemplo, eu estou com fome, então essa resposta é levada até o nosso cérebro através dessas células nervosas. Assim como também se você bate, tem uma dor, isso tudo é levado para o seu cérebro. Então, o sistema endócrino ele é formado por um conjunto de glândulas que produz o quê? Produzem essas células e lançam hormônios no sangue, que é de extrema importância para o funcionamento. Tratando de hormônios, né, a gente vai ter a hipófise e o hipotálamo, que a gente vai falar um pouco sobre eles. Aí a glândula tireoide, que é aqui na tireoide, o timo, o pâncreas, os ovários, os testículos, as suprarrenais, as glândulas paratireoides e a glândula pineal, que a gente vai conhecer agora. É um esqueminha simples, né, só para situar os pontos desses hormônios. Você vai ter o hipotálamo, que ele produz o que? A ocitocina, que é nada mais que um hormônio antidiurético. Então você não vai ficar liberando tanto xixi, né, tanto líquido do seu corpo, porque esse hormônio